Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da School Angels aqui no YouTube. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carolina Klump, sou doutora em Psicologia Educacional, psicopedagoga, pedagoga, especialista em Educação Inclusiva com formação em ABA. Esse vídeo é o primeiro de muitos que nós iremos divulgar a respeito da educação inclusiva, para auxiliar professores, educadores, mães, pais de crianças, adolescentes com autismo, deficiências, altas habilidades e também transtornos de aprendizagem. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre os direitos dos alunos com transtorno do espectro autista. O primeiro direito, ele é o direito fundamental de toda criança, adolescente, todo cidadão, que é o acesso à educação. Uma educação de qualidade, uma educação que supra as necessidades de cada educando, que forneça aquilo que é necessário para que ele aprenda, que respeite a diversidade, respeite as diferenças. Então, o primeiro ponto fundamental é esse, né? A educação. Então, o aluno com transtorno do espectro autista, ele não pode ter uma vaga negada numa escola, ele tem que frequentar o período regular, né, da escola. Então é importante nós zelarmos, né, por esse direito fundamental. E nós temos a legislação que ampara. Então, duas mais direcionadas para esse público, nós temos aí a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de 2012. E nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015. Em relação a essa legislação, nós temos um serviço extremamente relevante e importante para alunos com deficiência, com autismo e com altas habilidades, que é o AEE. Para quem ainda não conhece, o AEE é o Atendimento Educacional Especializado. Ele é ofertado no contraturno do período regular que o aluno frequenta, então tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. Então o que significa isso? A escola, ela oferta, essa oferta ela tem que ser obrigatória, a escola tem que ofertar para os pais desses alunos esse atendimento, que é realizado no período, né, do contraturno. Então se o aluno estuda de manhã, ele vai frequentar o AE à tarde, uma ou duas vezes na semana, pode ser individualmente ou em grupo, depende de cada caso, depende daquilo que é melhor para o aluno. E o professor especialista em educação inclusiva, em educação especial, ele vai estar trabalhando com o aluno todas as habilidades, né, que são pré-requisitos para a construção de outras habilidades, para que o aluno, né, tenha ali as suas barreiras de acesso ao currículo minimizadas, que ele desenvolva competências de uma forma global, todos os seus aspectos cognitivos, emocionais, sociais. Então, para quem trabalha, como eu trabalho na educação inclusiva, é nítido o avanço do aluno quando ele frequenta o AE. E esse AE vai acompanhar o aluno durante todo o percurso dele. O aluno para de frequentar o AE quando essas barreiras elas já não existem mais, né? Então é um serviço extremamente importante para a educação inclusiva. E a gente sempre fala para os pais, olha, porque assim, não é obrigatório frequentar. A oferta ela é obrigatória, mas os pais, juntamente com o aluno, né, decidem se o aluno vai frequentar ou não. Mas é um serviço de extrema importância e é um direito fundamental, né, que a gente colocou aqui como direito número 2. Em relação ao nosso terceiro direito, é um ponto no qual muitos pais, educadores têm dúvidas, né? Será que o meu filho, será que esse aluno tem direito ao profissional de apoio escolar, aquele acompanhante, né, que estará ali mediando todo o processo de ensino e aprendizagem, apoiando esse aluno na sala de aula, acompanhando ele em todas as atividades escolares? Então, é sim um direito. A gente coloca aqui como o direito, né, número 3. É um direito já garantido pela legislação atual. Só que tem um detalhe. É mediante a comprovação, a necessidade.
Então, uma equipe multidisciplinar avalia a necessidade, se esse aluno precisa ou não, né? Se vai ser benéfico ou não ter um profissional que acompanhe este aluno. Então, muitas vezes o aluno passa por uma avaliação com psicopedagogo, com psicólogo, fonoaudiólogo, o médico, o pediatra, e esses profissionais eles vão dar o parecer, né? Tendo isso em mãos, a escola, né, seja ela pública ou particular, logicamente que o setor público vai, né, vai contar aí com alguns critérios para o deferimento, né, desse profissional. E nas escolas particulares, a gente tem visto, né, a importância desse profissional. Então, é mediante essa comprovação que as famílias elas conseguem esse profissional. O nosso quarto item, ele se refere ao PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. É um relatório extremamente complexo, dividido em partes, no qual o professor do AE faz uma avaliação detalhada do aluno, todos os critérios, né, que ele se utilizou para estar avaliando o aluno, quais foram os aspectos avaliados, como avaliou, quais os avanços, né, os objetivos, todos os dados familiares, os dados clínicos, né, desse aluno. Todos esses dados e esse olhar do professor, juntamente com a avaliação e intervenção do professor, vão compondo esse documento que vai se tornando, né, um relatório extremamente detalhado sobre a evolução do aluno, sobre os avanços, as dificuldades, e vai norteando o trabalho não só desse professor, como de toda a escola. E ele vai amparar, ele vai dar embasamento também para o desenvolvimento da adaptação curricular do aluno. E o que seria essa adaptação curricular? São todos os ajustes necessários para que o aluno consiga aprender, consiga se desenvolver. Então, nós temos adaptações curriculares de pequeno porte, de grande porte. Então, muitas vezes o aluno precisa de um gravador, que o conteúdo seja fragmentado em partes menores, que palavras-chave sejam grifadas. Ele precisa, às vezes, né, que seja trabalhado alguma habilidade que é um pré-requisito, enfim, né? Às vezes é uma questão de mobiliário, de temporalidade. Então, cada aluno é único, né? E muitas vezes a gente tem que ajustar, flexibilizar o currículo para que ele consiga aprender e se desenvolver. O nosso próximo item, ele se refere às tecnologias assistivas. Alunos com transtorno do espectro autista podem necessitar, muitas vezes, de recursos mediadores. Então, para aqueles alunos, por exemplo, que não conseguiram desenvolver a linguagem verbal, eles podem se utilizar, né, de fichas, de figuras, e hoje em dia nós contamos com muitos aplicativos que podem ser utilizados em tablets, em computadores, que facilitam não só o processo de comunicação, alfabetização. Então, as tecnologias assistivas, se o aluno necessitar, a escola, juntamente com a família, né, devem proporcionar ali ao aluno aquilo que é necessário, né? E a escola tem que garantir esse direito. Eu coloquei como sétimo item a comunicação para a gente dar um destaque, uma ênfase nesse aspecto essencial que é a linguagem, é a comunicação. Então, muitos destes alunos, né, com transtorno do espectro autista, por não se comunicarem verbalmente, acabam tendo, né, comportamentos inadequados, desajustados, por não conseguirem se expressar. Então, a comunicação, né, proporcionar, que aí é algo que a escola tem que ter essa preocupação, com o apoio, né, da família, de toda a rede de apoio, auxiliar para que o aluno, para que aquela criança, adolescente, tenha a possibilidade de se comunicar, seja por uma linguagem alternativa, né,
igual eu falei já, das tecnologias assistivas, como o uso de fichas, de outros recursos, mas a comunicação é um direito, né, dessa criança, desse adolescente. E por último, e não menos importante, toda criança tem direito de aprender. Então não é porque esse aluno tem um pouco mais de dificuldade em algumas áreas específicas, em algumas habilidades, que ele não vai conseguir aprender. Então temos que contar com a flexibilidade, né, neuronal, as possibilidades de aprendizado, verificar os melhores métodos e meios para que o aluno consiga aprender, para que a gente atinja objetivos. Então, hoje em dia, se tem falado muito sobre aprendizagem sem erros, que tem se mostrado eficaz, eficiente para esses alunos. Nós temos também, muitas vezes, né, alguns recursos, como a estimulação neurocognitiva, alguns para as crianças pequenas, né? Alguns métodos já de intervenção precoce. Então, o melhor meio, o melhor método, né, é aquele que a criança aprende. Então, o professor, juntamente com a gestão, com os pais, devem procurar o melhor caminho para fazer com que a criança ou adolescente aprenda e se desenvolva de forma integral. Por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem os nossos próximos vídeos e não deixem de conhecer todos os serviços que a School Angels oferece.